Olá, eu sou a Amanda, integrante do grupo 5N3 da disciplina de Projeto Integrador, referente ao 14º bimestre do curso de Engenharia de Produção da Univesp. O tema proposto pela Universidade neste Projeto Integrador 6 é Simulação de processos de transformação de serviços, ou seja, a otimização de um processo a partir da aplicação de 7 ferramentas de gestão de processos e qualidade. Mapeamento de processos a partir do fluxograma, ferramenta diagnóstica de um subprocesso pelo diagrama CIPOC, ferramenta diagnóstica do detalhamento desse subprocesso pelo diagrama da tartaruga, levantamento de 2 indicadores KPI e reavaliação dos problemas encontrados no CIPOC em outro diagrama, a fim de diagnosticar não apenas os seus problemas, mas as suas causas. E esse é o diagrama de Ishikawa, também chamado de espinha de peixe. Para a segunda etapa, foi proposto um plano de ação que simule as melhorias propostas. Dentre as organizações possíveis, optamos por um órgão da máquina pública pelo caráter social que essa discussão poderia abranger, já que nem sempre os serviços públicos são vistos como eficientes, eficazes e gentis. Pesquisando um pouco mais sobre o INSS e o aumento de reclamações nos canais formais e informais, descobrimos no seu relatório de gestão do exercício do ano de 2017 que, segundo estudos próprios, os resultados de gestão interna foram muito desmotivadores. Para começar, os indicadores de comunicação interna e monitoramento de pessoal foram tidos como insuficientes e o indicador gestão de pessoas obteve pontuação 2. Isso é preocupante porque a interação e o relacionamento do pessoal garantem a eficiência do serviço prestado e, dentre todas as dificuldades as quais atravessam o Instituto, o baixo grau de satisfação dos usuários é refletido através da ouvidoria e dos canais formais de atendimento, o que diminui a confiabilidade do INSS perante a população. Uma das bases tecnológicas não oficiais de reclamação é o Reclame Aqui, que demonstra uma avaliação muito grave. Nos últimos 12 meses, houve 4.439 reclamações divididas em categorias e dessas, quase 60% se referem a casos de mau atendimento. As outras reclamam, por exemplo, demora na execução e baixa qualidade no serviço prestado. Até a data da consulta, das 9.343 reclamações gerais no site, nenhuma foi respondida ou solucionada, motivo pelo qual a pontuação refletida na reputação é 0% voltaria a fazer negócio, índice de solução igual a 0 e 0 a nota do consumidor. Como a gestão de qualidade alinhada com a administração de recursos humanos contribui para o desempenho da organização, o desenvolvimento dos funcionários resulta diretamente em qualidade dos serviços e adotar essas ferramentas de detecção é importante por indicar as insatisfações dos clientes e as causas que podem ter origem nos próprios prestadores. Assim, o desafio seria propor o levantamento de soluções voltadas à prestação de serviços que atendam às expectativas dos segurados do INSS com relação à urbanidade, respeito, cortesia, celeridade e eficiência no atendimento. Como poderíamos combinar ferramentas de gerenciamento de transformação de processos para isso? E mais, como melhorar os indicadores de satisfação e, ao mesmo tempo, promover bem-estar aos agentes públicos a partir dessas ferramentas de análise e diagnósticos de processos? O objetivo deste trabalho é abordar o funcionamento simultâneo de ferramentas de gestão de processos, no caso do INSS, mapeando fluxos, diagnosticando efeitos, com a finalidade de discutir a efetividade da integração dessas ferramentas de gerenciamento de processos com foco no serviço público. É de extrema importância o levantamento e a exploração de indicadores voltados à realidade e às particularidades das organizações.
e, se aplicados ao gerenciamento de processos, facilitam e muito a análise do desempenho da empresa e a satisfação dos usuários internos, porque são nas mãos deles em que está o sucesso ou não da saída desse processo, a depender da maneira como esse colaborador se comporta, justificando então a relevância da abordagem. Se considerarmos ainda que tratamos de um órgão público e que isso se reflete à sociedade como um todo, isso torna o assunto ainda mais relevante. Bem, na primeira etapa do projeto, foram confeccionados um fluxograma para o mapeamento do macroprocesso de atendimento nas agências do INSS e um CIPOC do macroprocesso de atendimento, ambos para identificar os problemas. Um diagrama da tartaruga do subprocesso de atendimento ao segurado para detectar problemas em nível operacional e um diagrama de Ishikawa para detecção das causas do problema. O fluxograma demonstra graficamente o processo do atendimento. Já o diagrama CIPOC apresenta não só esses fluxos, mas o antes e o depois da atividade fim, indicando fornecedores, entrada, saída, público-alvo, quais os objetivos do processo de melhoria, com o que realizá-lo, como, todos os envolvidos no processo e os indicadores de desempenho. Para o levantamento desses indicadores de desempenho, recorremos à ferramenta KPI. Eles devem ser específicos à atividade desenvolvida, produtos ou serviços, e à realidade do trabalho e da empresa em si. Produtividade e qualidade dentro do KPI são indicadores característicos dos serviços e, quando cruzados com os indicadores do Reclame Aqui, que foram satisfação, cumprimento de prazos e quantidade de manifestações, observamos que mau atendimento é a que tem a maior ocorrência e, por esse motivo, foi a causa escolhida para estar no centro do diagrama de Ishikawa, necessário para a definição do problema. O diagrama de causa e efeito possui eixos, como espinhas de peixe, onde são especificadas as áreas do processo que precisam de reparo. Usamos os 4 P's dos serviços como norte para a procura de razões para o problema, mau atendimento nas agências do INSS. Analisados os dados aplicados no diagrama de Ishikawa, a causa identificada foi insatisfação na prestação do serviço, o que foi retirado de informações de todos os diagramas e ferramentas diagnósticas foi utilizado na segunda etapa de prototipagem. Para a segunda etapa deste projeto, a Univesp solicitou um plano de ação e a simulação de melhoria. Para avaliação e implementação, foi utilizado o ciclo PDCA por se tratar de uma ferramenta de melhoria contínua, ou seja, gradual e com baixo impacto, diferentemente do método da reengenharia de processos, que é um procedimento mais radical. A primeira etapa do ciclo PDCA, que é a de planejamento, abrange desde os diagnósticos até o plano de ação. As demais etapas, avaliação, execução e ação, são as que vão ficar para o campo da simulação, já que não são aplicáveis no nosso estudo. Então, o protótipo, que é o próprio plano de ação em si, é uma etapa dentro da fase de execução do ciclo PDCA, e o método escolhido foi o 5W2H, que é uma ferramenta de planejamento estratégico que avalia a execução dos processos com perguntas: o que, por quê, por quem, quando, onde, como e quanto. Após a coleta, avaliação dos dados e emissão dos resultados a partir desses múltiplos recursos de gerenciamento de transformação de processos combinados, consideramos que é sim possível a implantação de soluções que atendam às expectativas dos usuários de serviços públicos, no tocante à urbanidade, respeito, cortesia no atendimento, uma vez em que houver o investimento no capital humano pessoal da organização, isto é, que tenham sido atendidas as necessidades profissionais dos servidores, gerando um impacto mais do que positivo não só para a instituição em si, mas para os colaboradores e, consequentemente, para a sociedade em geral.